E eu sempre digo isso, toda vez que você tem um encontro com Deus, você não vai sair de mãos vazias. Não vai. Não vai. Não vai mesmo. Deus, ele sempre vai te entregar algo. E Deus, ele me entregou um dom, que foi o dom de profecia, aos 13 anos de idade. E ali eu saí apaixonada por Deus, ele me pegou por dentro e não tinha mais volta. Então, assim... Você ficou no quarto. Eu fiquei no quarto e lá, revoltada, eu me lembro que eu falei assim pra Deus: Deus, eu te odeio. Com raiva, assim, chorando. O Senhor não tá nem aí pra mim. Eu te odeio, pode sumir da minha vida. O Senhor não faz diferença nenhuma na minha vida. Esqueceu da Disney, esqueceu das bonecas, Esqueceu esqueceu de tudo. É assim que o inimigo faz, tá? Ele faz a gente esquecer do milagre, da resposta. Preste atenção nisso. O povo judeu acontecer isso, Jennifer. No deserto, Deus fazia os maiores milagres. Daí eles esqueciam. Já queriam voltar para as cebolas do Egito, né? É sempre assim, é assim mesmo. Na hora da dor. Meu marido, ele usa uma frase que é verdade. Na hora da dor, toda a carne se trai. Se você não cuidar, o coração te engana. O coração te engana. Exatamente. Então, eu comecei a falar para Deus que eu odiava. E aquilo é muito forte. E existe um versículo, uma palavra que diz que quando a gente tenta agredir a Deus, a gente agride a nossa própria alma. Exato. Então, quanto mais eu falava aquilo no intuito de querer agredi-lo, mais eu era agredida. Mais eu chorava, mais tristeza, mais angústia. E eu me lembro que eu estava sentada no cantinho do meu quarto e eu senti um abraço. Foi tão real que eu levantei minha cabeça e falei: minha mãe entrou. E eu tava assim, ó, com os braços assim, e veio alguém aqui na minha frente e me abraçou. Nossa. Sendo que eu nunca tinha ouvido falar que Deus abraçava, sabe? Isso foi tão pontual na minha vida. E eu me lembro que eu levantei o rosto, olhei assim pra ver se era minha mãe que tinha entrado no quarto. E naquela hora o Espírito Santo falou assim: Jennifer, eu te amo da maneira que você é. Que lindo. Ame a minha palavra. Glória a Deus. Uau. E assim, toda vez que eu falo isso, foi um divisor de águas na minha vida. Eu me lembro que eu falei assim, sabe aquele amor que nos constrange? Foi o amor que eu senti naquele momento. E quando eu senti aquele amor, eu só conseguia chorar e dizer: Deus, eu não mereço, eu acabei de dizer que eu te odeio. E o Senhor tá dizendo que me ama do jeito que eu sou. Ele não tá dizendo assim: olha, pra eu te amar, você tem que melhorar nisso, nisso, nisso. Não, eu te amo do jeito que você é. Do jeito que você é. E esse amor me alcançou. Ele não falou assim: muda primeiro pra eu poder te amar. Não, ele já me ama. Gente, ali eu só conseguia chorar. Eu falava assim: eu não mereço. E aquele amor ia entrando dentro de mim, eu chorava, eu sentia tanta presença de Deus. E o Senhor dizendo: eu te amo da maneira que você é, ame a minha palavra. E essa outra parte foi um divisor de águas na minha vida. Porque Deus, ele disse: eu te amo. Mas é a minha palavra que vai te limpar. Exatamente. Eu te amo, mas é a minha palavra que vai te levar para o destino que eu tenho para você. Eu te amo, mas é a minha palavra que vai te solidificar, te fazer permanecer na caminhada. Ame a minha palavra. Eu te amo, mas guarda os meus mandamentos. A Bíblia diz que aquele que diz que ama o Senhor e não guarda, não ama. Não ama. Mas se a gente deseja amar ao Senhor, guarde os meus mandamentos. Então era como se fosse um convite do Senhor dizendo: eu quero me relacionar com você. Eu te amo e eu quero que você me ame amando a minha palavra. Então, ali eu comecei a chorar e no meu quarto eu recebi um dom. Eu tinha 13 anos nessa época. Eu era assim, eu tocava o terror, eu sempre tive um espírito de liderança muito grande. Então, se eu ia pra bagunça, eu pegava todos os jovens da igreja e levava. E quando eu tive esse encontro com Deus, Deus me usou pra fazer exatamente o contrário, pra levar todo mundo pra Deus. Que lindo. E foi uma coisa incrível, porque quando eu saí, e eu sempre digo isso, toda vez que você tem um encontro com Deus, você não vai sair de mãos vazias. Não vai. Não vai. Não vai mesmo. Deus, ele sempre vai te entregar algo. E Deus, ele me entregou um dom, que foi o dom de profecia, aos 13 anos de idade. E ali eu saí apaixonada por Deus, ele me pegou por dentro e não tinha mais volta. Eu queimei as pontes com o passado e não tinha mais volta. E ali eu me posicionei, eu me lembro que eu ia pra onde eu fosse, eu levava a Bíblia. Ia pra padaria, eu tava com a Bíblia na mão. Ia pra escola, eu tava com a Bíblia. No intervalo era a Bíblia. Eu me lembro o primeiro livro que eu comecei a ler, que foi Jó.
Depois de Jó eu fui pra Isaías. Assim, gente, você entendia tudo, você lia? Não, mas eu tinha sede. Eu queria. Em cima da palavra que Deus te deu, com um abraço. Olha, isso é muito importante de nós prestarmos atenção. Deus deu para ela uma direção. Ame a minha palavra, busque a minha palavra quando ele abraçou. Sim. Então, aquilo queimava a alma dela. Então, quando Deus te der um direcionamento, não saia dele por nada. Porque é aquilo que vai trazer a vitória, é aquilo que vai trazer a libertação, não é? Exato. Olha como isso consome você. Porque é Deus que determina, é o Espírito que incomoda para você fazer. Exato, exatamente. E ali eu comecei a me posicionar, amando a palavra de Deus. E ali, eu me lembro que primeira vez que eu saí do meu castigo, depois dessa experiência com Deus, eu fui para um ensaio dos jovens. E assim, o ensaio dos jovens era, eu tocava o terror, bagunçava, conversava, zoava, E eu me lembro que eu tava apaixonada pela Bíblia, pra onde eu ia, eu carregava a minha Bíblia. E aí, assim, de um jeito que eu não carregava antes. Sim. Eu me lembro que eu cheguei, coloquei a Bíblia aqui, todo mundo lá e tal, não sei o que, aí ela colocou a música, que era pra gente ensaiar. Aí no ensaio eu fechei meus olhos, porque eu tava tão apaixonada por ele, que eu queria ele a todo momento. Eu me lembro que eu fechei os olhos e a música era aquela assim, ó. Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença. Aí eu chorando. Ela canta também, tá, gente? Pra vocês que não conhecem, estão vendo a primeira vez, é uma benção. Depois ela vai fazer uma live só pra... E aí eu comecei a chorar, porque aquela música... E ali o Espírito Santo começou a me tomar. Eu me lembro que Deus começou a me usar em profecia naquele ensaio para os jovens. Que lindo! Aquele ensaio teve batismo com o Espírito Santo, teve jovens que tiveram visões, pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo. A glória de Deus veio. Por quê? Eu acredito que para Deus incendiar um lugar basta uma brasa acesa. Basta. E eu vivi isso, literalmente. Eu tava tão acesa, eu tava tão sedenta, que naquele ambiente que tava todo mundo distraído, aquilo que eu vivi com Deus contagiou aquele lugar. Todo. Nossa, e eu me lembro que aquele ensaio quase não terminou. Foi uma glória. Foi algo assim sobrenatural que Deus fez. E o pessoal teve outros olhos pra você a partir dali. A partir dali eu mudei. A partir dali Deus me usava em profecia de um canto para outro dentro da igreja. Eu era muito usada por Deus e ali eu comecei a viver esse chamado, esse ministério profético na minha adolescência. A palavra e fui mergulhando, cuidando das crianças, envolvida. E uma das coisas que eu aprendi com esse ambiente rigoroso na qual eu fui criada e que eu aprendi que foi hoje, pra mim, eu acho que norteia o meu caminho e que foi fundamental, foi o fato de diante daquela situação que o pastor passou, me afastou de todos os cargos da igreja, eu entrei dentro de casa super chateada. Entrei e falei assim, nossa, eu não quero mais ir pra essa igreja. O pastor me afastou de todos os cargos. E meu pai, ele foi pontual na minha vida. Ele pegou e falou assim, a gente está debaixo dessa visão. A gente não vai sair. Então, se a gente está debaixo dessa visão, a gente vai respeitar a visão dessa igreja. A gente vai respeitar. Enquanto você estiver aqui, enquanto você for nossa filha, você tem que estar onde a gente está. Enquanto você é a nossa filha, você vai ter que abraçar, amar ele e respeitar ele, mesmo que você não concorde. Uau. E ali, eu me lembro que eu falei, eu fui obediente, eu falei, é pra amar. Eu me lembro que depois eu encontrei ele na igreja, era o pastor Vicente o nome dele. Eu peguei, oi pastor, vim aqui te dar um abraço. Ele levou um susto, porque ele é normal, ele já era conhecido como um pastor que deixava os jovens chateados e não paravam de falar com ele. Entendi. E ele levou um susto. E é tanto que todas as igrejas que ele passou, a partir de então, ele falava, tem uma jovem que ela nunca deixou de me abraçar, mesmo quando eu corrigi ela, mesmo quando eu alinhei ela. Então, assim, eu continuei abraçando, beijando ele. E ali eu aprendi algo muito importante. A deslealdade, ela entra quando você não concorda com uma coisa. Exatamente. E outra Fizemos coisa, um podcast semana retrasada eu sobre vi isso. o tema sobre lealdade, esse tema tá falando tanto comigo. Lealdade, a deslealdade, ela entra quando você está diante de uma discordância. Então ali eu tinha uma oportunidade de aprender a ser desleal, ficar chateada, revoltada, ou aprender a ser
eu não concordo com o fato dele ter me afastado, Sim. porque eu tava jogando bola, eu era uma criança. Sim. Não concordo, mas eu respeito. Exato. É isso que a geração hoje não tá sabendo. Exato. Mas depois nós vamos fazer um podcast Só só pra falar sobre isso. Só sobre isso. Eu vou falar do Talibã e você vai... Sim, exato. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.